Hot News. Olá, eu sou Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós vamos conversar com Fernando Hessel, ele que é correspondente da Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, e vai falar um pouco sobre o seu dia a dia de trabalho. Fernando Hessel, bem-vindo aqui no Hot News. Olha, em primeiro lugar quero agradecer o convite de participar aqui desse bate-papo com vocês, com você, Lincoln, com você, Ângelo. É uma honra para mim e estou à disposição de vocês. O que eu conseguir avançar aqui, acho que a gente tem muito o que falar, viu? E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome. Sempre chega aquela hora da fome. Tá com fome? Bateu a fome? Tá na hora de pedir o seu Ike Fome. Frigol é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito, e-commerce para empresas. Acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. LPNet. Com a LPNet tem 500 MB mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 mensais. Assine e ganhe a instalação. Quem tem LPNet tem sempre mais. Feijão Ubirama. Conheça a nova embalagem. Mais modernidade para um produto cheio de história e tradição. Ao ir ao mercado, prefira Feijão Ubirama. Cicobi Crediacilpa. Equilibre suas contas usando o seu imposto de renda. Faça antecipação da restituição do imposto de renda na sua cooperativa. TOTUS OS. Com as tecnologias da TOTUS, tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista. Cuidar de você, esse é o plano. Isilor, energia e alimentos. Fernando, mais uma vez, obrigado pela participação. Então explique pra gente, né, o que é o seu trabalho, o que você faz na Casa Branca, para os ouvintes e telespectadores conhecerem um pouquinho de você. Bom, eu sou jornalista, né? A minha formação acadêmica é na comunicação social, habilitação em jornalismo. Eu me formei em 1996, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Eu não ia ser jornalista, na verdade, né? Para ser sincero com vocês. O meu grande sonho era ser piloto de avião. E aí, quando eu trabalhei na TAM, o comandante Rolim falou assim, não vai ser piloto não, porque se eu mandar um piloto embora aqui, ele não vai abrir nem um carrinho de cachorro-quente. Você escreve bem, vai ser jornalista. E foi a partir de aí que, querendo ou não, a TAM acabou me incentivando a fazer o curso de jornalismo, e então eu comecei em 96 o curso de jornalismo. No final do curso, eu consegui um estágio na TV Bandeirantes, em São Paulo, na Radiantes, e foi aí que eu mudei realmente o meu tão famoso mindset. Deixei o sonho de ser piloto para ser jornalista. Hoje eu vejo que também o jornalista não consegue comprar nem a salsicha do cachorro quente, né? Mas aí, então, eu comecei toda uma carreira dentro do jornalismo na Band. Na Band eu fiquei 22 anos. A metade dessa carreira eu trabalhei na produção, né? Como repórter, como editor. Trabalhei nos principais jornais da casa, participei de projetos especiais como de videoreportagem com o SP Digital, que foi realmente uma grande escola e uma grande virada na minha vida profissional. Isso foi na metade da vida ali dentro da Band. Depois disso eles me prepararam para ser um executivo da emissora. Viajei o país inteiro até que ajudei a implantar a Band no Tocantins. O que era para ser 2 anos acabou virando 8 anos. E depois disso eles queriam que eu voltasse a São Paulo. Quando surge o convite para voltar a São Paulo, num cargo bom, executivo na companhia, eu declinei e aí arrumei as malas com a minha mulher e meu filho e viemos para os Estados Unidos. E eu sempre nutri nesse período todo, desde quando eu ingressei no jornalismo, você começa a colocar metas na sua vida, né? E eu tinha colocado logo no início da carreira de ser um dia um correspondente internacional. No entanto que nesse período também eu fiz um estágio na CNN em Atlanta, na CNN Espanhol Internacional, e ali eu começava a pegar mais gosto pela comunicação, pela reportagem internacional. E aí eu deixei a vida correr. Quando eu venho para os Estados Unidos, eu começo a perceber que as coisas começam a ser mais factíveis, mais reais. Porque uma coisa é você estar no Brasil, outra coisa é você estar nos Estados Unidos e começar a trafegar no território americano. E aí eu falei assim, por que não fazer um pedido para ser correspondente? Foi aí que na época do Trump eu fiz o pedido.
E aí eles não respondiam nada. Na verdade, a administração Trump, eles estavam cancelando as credenciais de jornalismo, né? Então, quando virou a administração e assumiu o Biden, aí sim o meu pleito começou a correr lá e foi aí que eu tive uma aprovação. Isso durou 5 meses, na verdade, né? Desde quando começou a fazer todo o background check, eles checam, né, a tua vida, os seus artigos, tudo aquilo que você já fez no jornalismo, e aí sim eu recebi a aprovação para ser correspondente internacional lá. E digo a vocês, é uma bela de uma experiência. Bom, Fernando, além da experiência, a gente fala de responsabilidade, né? Porque deve ser muito, né? Assim, em relação ao que você faz e a sua responsabilidade como jornalista. Conte pra gente sobre a responsabilidade do seu dia a dia. Olha, a responsabilidade, Lincoln, ela na verdade você não adquire de uma hora para outra, né? Acho que toda essa carreira construída você vai adquirindo isso, né? Essa responsabilidade vai adquirindo credibilidade, né? Credibilidade, eu costumo dizer que a gente não costuma comprar credibilidade no açougue, né? A gente não chega no açougue e pede lá, eu quero 1 quilo de credibilidade, eu quero 2 quilos de credibilidade. É uma coisa que a gente vai adquirindo. Então, quando a gente chega nesse momento, e até bom que isso aconteceu agora, já maduro, porque eu consigo trabalhar melhor todos esses valores da nossa vida profissional. Então, quando você fala de responsabilidade, isso já está inerente. Então, eu acabo não me esforçando muito para buscar essa responsabilidade. A gente já sabe, já é meio que automático. É como a gente respirar hoje. A única coisa que a gente tem que fazer é cuidar da credibilidade, né? Porque hoje no mundo que a gente vive, diferente de 20, 25 anos atrás, quando eu comecei, há um cenário totalmente diferente hoje. Então a gente tem que aí ter realmente cautela nessa credibilidade, porque qualquer deslize, qualquer falha, você desmonta toda essa carreira que a gente trilhou até aqui. E como é pra você estar vivendo ao lado, né? Convivendo e vivendo ao lado do homem mais poderoso do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos? Você sabe que eu não tenho muito essa percepção, né, do poder. Não sei se é pelo fato de ter também tido acesso a muita gente importante, né, muitos políticos. Eu entrevistei presidentes no Brasil, inclusive Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, tive a oportunidade de entrevistar aqui, e também de pessoas muito simples, com histórias maravilhosas, até melhores do que de muita gente poderosa. E eu posso dizer para vocês que isso é uma coisa muito natural, né? Até essa é uma dúvida que muitos amigos, muitas pessoas, colegas de trabalho perguntam, né? Como é que estar ali na Casa Branca, perto do presidente, acompanhar o presidente, ter uma credencial que te dá esse acesso? Posso dizer que eu, graças a Deus, não tenho essa percepção. Quando eu enxergo o Joe Biden, eu vejo ele uma pessoa normal como qualquer outra, com uma série de limitações. A gente vê também muitas pessoas, né, questionando muitas vezes, né, a sanidade mental do próprio presidente Biden, e aí a gente acaba convivendo com ele e vendo que realmente ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Então isso não me afeta muito, né, não me impacta muito, melhor dizendo, e eu acho isso muito bom, viu, Lincoln? Muito bom, Ângelo, que isso aconteça, porque a tendência de quem trabalha na comunicação é sempre crescer, né? O ego sempre aflorar, e eu acho que aí a gente perde a essência da comunicação, perde a essência do jornalismo. E falando da sua rotina, né, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, como alinhar tudo, como fazer tudo isso, né, de uma maneira em que você se dedique tanto para a sua família, para a vida pessoal, mas também para a sua área de trabalho, que é o jornalismo. Fernando? Olha, o Lincoln, essa é uma pergunta difícil, viu? Uhum. A nossa vida é bem louca, né? Bom, a minha vida é muito louca, porque se eu comparar com a vida dos correspondentes hoje da Casa Branca, eu posso dizer para vocês que eu tenho um ambiente muito diferente. Por quê? Na sua totalidade, dos companheiros que estão ali, eles estão atrelados a grandes veículos de comunicação. A gente está falando ABC, CNN, bom, enfim, Fox News. A gente está falando também de outros correspondentes de outros veículos, né, de outros países, né? Tenho amigos da Colômbia ali, tenho amigos, por exemplo, da Turquia. E eu posso dizer para você o seguinte, que como eles têm um guarda-chuva que segura eles ali, eles têm uma certa rotina. Então a organização deles acaba sendo melhor do que a minha.
A minha já é mais independente, né? Eu estou credenciado através da minha própria companhia aqui dos Estados Unidos e do Brasil, que é uma empresa de comunicação estratégica, então eu mesmo faço a minha agenda. Então, assim, muitas vezes eu estou aqui, essa semana eu estava no Texas, aí eu vou atender também empresas fora o compromisso da Casa Branca, então, assim, a minha agenda é tudo muito, né, dinâmica, vamos assim dizer, diferente. Não estou dizendo que os correspondentes lá não tenham uma vida também dura, eles têm. Eu posso dizer que é até melhor que eu esteja na minha posição, que eu consigo me administrar. Agora, já os outros companheiros, realmente, ser correspondente na Casa Branca não é uma tarefa fácil. E falando um pouquinho da guerra na Ucrânia, de uma maneira geral, Fernando, qual é o clima aí na Casa Branca? É realmente de resolver de uma forma mais diplomática possível essa situação? Eu acho que existem dois ambientes ali na Casa Branca, né? Um é a cobertura jornalística da guerra do ponto de vista do governo americano, que aí eu estou falando dos jornalistas, de nós jornalistas ali, e a outra coisa é o próprio governo. Então você tem dois grandes ambientes ali. O que difere nesse momento, né? Aí você pode me perguntar como é que era o trabalho de vocês no ano passado e como é que é hoje. O ano passado era mais tranquilo, apesar da pandemia, a gente, né, tinha um certo controle sobre as informações da pandemia, não só nos Estados Unidos como no mundo. Apesar de toda a polêmica, a politização, né, essa briga ideológica em cima de uma questão sanitária. O ambiente agora, de um mês para cá, ele mudou porque a gente está falando de uma guerra e aí existe uma informação estratégica que muitas vezes os jornalistas que estão dentro da Casa Branca não conseguem entender essa movimentação. Então a gente, por exemplo, a grande dúvida entre nós lá é por que os Estados Unidos não invadiram ainda a Ucrânia e não ajudaram efetivamente, de maneira tática, né, o exército ucraniano contra ali os ataques da Rússia. Então essa é a grande interrogação que fica, e quando você tem essa interrogação você abre possibilidades, né, de especulação. Então fica muito difícil para nós jornalistas ali, porque você tem uma informação oficial, ela é rasa, porque até a gente entende o outro lado de que há uma estratégia sobre isso, então fica muito especulativo. Então eu posso dizer para vocês que é um ambiente assim, fica um ambiente bastante hostil no sentido de a gente ter a informação precisa e tentar entender não só o governo americano dentro da Casa Branca, mas também Reino Unido, França e outros países que compõem a própria OTAN. É um desafio, viu? Estamos entrevistando Fernando Hessel aqui no Hot News Entrevista e aproveitando, ele está nos Estados Unidos. Onde você está nesse momento? Qual a sua... onde você está no momento agora da entrevista, Fernando? E a programação para os próximos dias? Olha, hoje eu estou, graças a Deus, na Flórida, que é onde minha mulher e meus filhos moram, né? A gente tem a nossa residência aqui em Miami. E eu faço o seguinte, eu tenho a casa aqui e eu me desloco até Washington e fico lá períodos estendidos lá em Washington. Mas, como eu disse, né, essa semana eu estava no Texas acompanhando o presidente Biden. Aproveitei, visitei uma feira, a maior feira de helicópteros que acontece aqui nos Estados Unidos, e essa edição aconteceu no Texas. Então na próxima semana a agenda ela é distribuída da Casa Branca no fim de semana, então quando chega domingo a gente acaba daí planejando a próxima semana. Então se você me perguntar onde você estará na próxima semana, eu digo a você que realmente eu não sei dizer. Mas hoje estou em Fort Lauderdale, no escritório, que é uma base que eu montei aqui para quando eu fico aqui em Miami, eu consigo despachar, fazer as minhas atividades, meus trabalhos aqui. E Fernando, você ainda tem algum sonho profissional depois de tudo que você vivenciou aí dentro do jornalismo? E se sim, qual seria? Então, eu não sou uma pessoa de muitos sonhos, né? Apesar de eu ter nutrido essa vontade na minha adolescência de viver nos Estados Unidos, em algum dado momento ser um correspondente internacional, sempre foram coisas que aí a gente chama que são coisas que a gente mentaliza, né? Põe na cabeça e depois esquece. Eu faço exatamente isso, né? Eu idealizo alguma coisa, falo assim, olha, que vontade de comprar aquele sorvete ali. E depois ali eu fico e vou trabalhando, vou seguindo minha vida e as coisas vão acontecendo. Eu trabalho dessa maneira. Isso não é crença, isso não é religião, isso não é seita nenhuma, isso não é um fato que acontece comigo. Então quando você me pergunta, Fernando, qual é o seu sonho? Eu sinceramente não tenho um sonho. Uma vez eu fui entrevistado por um headhunter
E ele fez essa mesma pergunta para mim, né? Qual que é o seu sonho? Aí vira aquelas coisas meio de RH, né? De seleção, né? Ah, vamos ver, né? O nível de vontade desse profissional. E eu dei a mesma resposta. Eu acho que isso não é ruim, viu, Lincoln e Ângelo? Isso não é ruim, porque você ter um foco, ele é importante. Mas o problema do foco é de você ficar fissurado naquela meta e você esquecer o seu arredor. Então eu sou muito isso, eu coloco uma coisa na cabeça e deixo acontecer, porque hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que estar com o radar absolutamente ligado, porque às vezes você tem uma oportunidade do seu lado direito, você acaba perdendo essa oportunidade por causa daquela meta. Então eu vivo dessa maneira. É meio maluco, mas por enquanto tá dando certo. Se me permita, Ângelo, e a todos que estão acompanhando a entrevista aqui no Hot News, você seria um excelente aviador ou um piloto, né? Mas eu tenho certeza que a sua escolha foi excelente, melhor ainda como jornalista, que nos dá o prazer de estar falando com uma pessoa com uma facilidade tão grande de se comunicar, de falar de uma forma tão simples e profissional. Agora a última pergunta. Eu queria ter a voz dos senhores, né? E essa dinâmica que vocês estão demonstrando aqui. Eu não cheguei nesse nível ainda. Quem sabe um dia eu chego lá. Seria um grande piloto, mas é um excelente jornalista, viu, Fernando? Se me permita. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, ô Lincoln. A aviação não saiu de mim. Dá para ver do seu lado esquerdo aí, ó. Exatamente. Esse aqui, na verdade, é a frota da presidencial americana, né? A gente tem aqui no meio o Air Force One, depois você tem, né, uma frota de helicópteros ali, que é o Marine One, que é para deslocamento mais curto. Então eu tenho aqui na minha sala isso daqui. Mas não só isso, porque uma vez que você entra na aviação e você nutre esse sonho, a gente costuma dizer que o aerococcus entra na nossa veia e não sai mais, não há vacina que sare isso. Então eu sempre mantive, né, um link, uma ligação com o tema de aviação. Então eu sou uma pessoa bastante conhecida, né, eu gero conteúdo, eu sou especializado em aviação executiva. Então a Embraer, por exemplo, tem um grande relacionamento aqui com eles, todo lançamento, voo de teste, eles acabam me convidando e eu acabo, querendo ou não, cobrindo um pouquinho o setor da aviação aqui nos Estados Unidos. E qual o prazer de ser um grande jornalista e fazer o trabalho que você faz com excelência, Fernando? Olha, o meu grande prazer é ter o feedback das pessoas. Esse é o maior presente. Não é dinheiro, não é exposição na mídia, até porque se vocês verem as minhas redes sociais, é uma rede social muito pequena, que eu faço realmente para os meus amigos, né, para os meus colegas de profissão. Eu não fomento a minha rede social para que ela seja grande. Então, assim, eu posso dizer para vocês que quando eu recebo um tipo de feedback, quando eu entro num shopping, alguém fica observando, quando eu vou para algum grande evento como esse que aconteceu, as pessoas falam assim, olha, eu vi alguma coisa, você senta numa reunião, você nem conhece a pessoa, fala assim, você é o correspondente da Casa Branca, isso para mim já paga qualquer $1 milhão. Tudo bem, se quiserem me dar $1 milhão, eu aceito de boa, mas o reconhecimento das pessoas e ajudar as pessoas através do jornalismo é uma coisa que não tem preço. E eu dou, né, um grande exemplo aqui, recente, eu coloquei uma nota pequena no Instagram de um brasileiro solitário na Ucrânia que alugou uma van dentro da Ucrânia, ele foi para passear, ele é um médico farmacêutico na Europa, ele foi a passeio na Ucrânia, acabou acontecendo tudo isso, ele alugou uma van com o próprio dinheiro dele, comprou galões de querosene, de combustível, e estava fazendo um trecho lá dentro para resgatar os brasileiros e levando até a fronteira. E aí eu vi essa história fantástica e eu resolvi fazer uma nota sobre isso, né? Uma nota sem grandes compromissos, uma coisa curta. E um importante empresário, veja só, dentro do meu network, acompanhando a minha singela rede social, me mandou uma mensagem à noite no privado, perguntando qual que é o telefone do Rodolfo, que é esse personagem que você abordou. Passei o telefone, eles entraram em contato. Esse empresário é do setor de infraestrutura de grandes eventos na Europa, que estava montando uma estrutura na fronteira ali entre a Polônia e a Ucrânia, e os dois fizeram contato para justamente ajudar esse brasileiro solitário, aos brasileiros que chegassem ali na fronteira, e essa empresa montou uma estrutura para atender esses brasileiros ali. Então, quando eu fico sabendo de uma coisa dessa, isso sim é o nosso salário, isso sim é a nossa remuneração.
Então eu acredito que, eu não sou exemplo para ninguém, senhores, mas se o nosso jornalismo focasse nisso, que entendesse realmente o seu papel do quarto poder, de transformar, de ajudar a sociedade, eu tenho certeza que o mundo seria muito melhor. Infelizmente, hoje, os grandes meios de comunicação, youtubers, influencers, estão muito mais afim de audiência, de alimentar o seu próprio ego através de números de likes e compartilhamentos, do que efetivamente fazer o uso desse quarto poder. E dando prosseguimento ao que o Lincoln falou aqui, né, Fernando? É um prazer enorme ter você aqui compartilhando, né, essa experiência de vida num local que, para muitos, né, parece distante, a Casa Branca, como a gente diz, a residência oficial do homem mais poderoso do mundo. E é um brasileiro, é um cara que, como a gente teve pouco tempo aqui para conversar, né, Lincoln? Um cara bacana, que tem a facilidade, o dom da comunicação, e nessa questão do jornalismo, né, isso é muito importante, né, você saber se comunicar de uma maneira clara, como o Fernando está fazendo aqui. E muito mais do que isso, né, estar no local apurando as informações, ser um correspondente, não como o Fernando disse, não aquela pessoa, aquele youtuber de sofá, vamos dizer assim, né, Fernando, que não corre atrás da informação do outro lado. Não, você está no local, né, você está pegando a informação direto da fonte. Então, pra gente aqui da Hot 107, pra mim particularmente, que sou jornalista, é um prazer enorme compartilhar com você esse bate-papo. Então, obrigado pela participação, né? Foi muito bacana e esperamos aí conversar mais vezes, quem sabe. Não, vamos sim. E eu vou dizer uma coisa para você, Ângelo, você que está fazendo o curso de jornalismo. Existe todo um ambiente contra o jornalismo em si, né? A gente vê essa disputa de diploma, hoje todo mundo se diz jornalista, coloca no perfil lá jornalista, mas não tem nenhuma formação acadêmica, não tem qualquer tipo de ética, não conhece a estrutura em si do jornalismo. E eu vou dizer para vocês, há mercado para o jornalismo. Eu sou um grande motivador, um grande incentivador para que as pessoas mergulhem realmente, aquelas que sabem da sua missão dentro da comunicação, quer seja no jornalismo, no radialismo, que mergulhem de cabeça, mas que façam o melhor trabalho. Que se comprometa com a credibilidade, que se comprometa com a seriedade da informação. E eu acredito que, assim, aí eu faço uma crítica à indústria, né, dos grandes meios de comunicação. Hoje eles sofrem, né, e aí que vem essa peste, né, de grandes emissoras demitindo muita gente, mas não é o problema do profissional de jornalismo, não é o problema do repórter, do produtor, do radialista. O problema é na gestão dessas emissoras, dessas grandes empresas que não enxergaram, né, o mercado que estava se avizinhando. Enxergaram realmente um protecionismo, né? Se fecharam num protecionismo do mercado, com medo de perder o grande investimento em infraestrutura de torres, de satélites, de transmissores, e esqueceram a internet. Só que a internet vinha de maneira avassaladora e com um grande preconceito se colocaram de lado. Então hoje o meio de comunicação ele sofre por esse problema de gestão e de ter pessoas ali que não entendem da indústria. Então, quando as pessoas falam assim, a carreira de jornalismo está acabando, não está acabando. Na verdade, ela está crescendo. Momento de crise é um momento de oportunidade e eu acho que a gente pode fazer a diferença utilizando a internet, e vai ter um momento que a questão credibilidade é o que vai sustentar esse mercado de comunicação. Eu falo muito, hein, minha gente? Se deixar eu fico falando aqui, aí não tem programa que... Essa injeção de ânimo, essa injeção de otimismo que faz a gente aí, nós que somos profissionais de jornalismo, seguir em frente, né, mesmo com esses pseudo-jornalistas, como o Fernando bem colocou aí, que se colocam como jornalistas nas redes sociais, mas que na verdade não tem essa pegada, como o Fernando bem colocou. Obrigado, viu, Fernando? Imagina, eu que agradeço mais uma vez, Lincoln. Ângelo, parabéns pelo programa, um abraço para toda a equipe aí. O interior paulista mora no meu coração, eu quase mudei para aí. Como comunicadores que somos, agradecemos e nos sentimos envaidecidos com a presença do Fernando Hessel aqui no Hot News Entrevista. Conversamos hoje no Hot News com Fernando Hessel, correspondente da Casa Branca. Muito obrigado pelo carinho da audiência para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com o jornalista e meu amigo Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.